Boa tarde, pessoal dos segundos. A atividade 3 também vai falar sobre filas na análise combinatória. Então, a atividade 1 fala o seguinte: em uma caixa foram colocadas 5 bolinhas, numeradas de 1 a 5. Quantas maneiras diferentes existem para se pegar 3 bolinhas dessa caixa sem devolvê-las? Então, imagina que tem uma caixa e eu vou pegar 3 bolinhas. E não vou pegar uma bolinha, vou pegar a segunda bolinha, vou pegar a terceira bolinha. E a cada bolinha retirada, eu não vou devolver a bola para a caixa. Então, como eu vou pegar 3 de 5, então eu vou pegar 3 vezes. Então, a primeira vez que eu for colocar a mão na caixa para pegar uma bolinha, quantas bolinhas vão ter lá dentro? 5. Aí eu vou retirar uma. Quantas bolinhas vão ficar lá para eu tirar a segunda bolinha? Então, se eu tirei uma, vão ter 4 bolinhas na caixa. Aí eu tiro outra bolinha. Tirei uma, agora eu tirei 2. Quantas bolinhas que ficaram na caixa? 3. Agora é só aplicar o princípio multiplicativo. Então, eu faço 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, tem 60 maneiras diferentes de pegar a bolinha. E se eu pegar 4 bolinhas? Então, vou fazer 4 retiradas da bolinha. Então, na primeira opção, eu vou ter 5 bolinhas. Tirei a primeira, sobram 4. Tirei a segunda, sobram 3. Tirei a terceira, sobram 2. Aplicando o princípio multiplicativo, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 maneiras. A atividade 2, ela fala assim: suponha que no caso do problema anterior, a bolinha que for pega seja jogada novamente na caixa, antes que a próxima seja sorteada. Em outras palavras, a bolinha seja reposta na caixa. Então, eu pego a bolinha e devolvo, né? Então, a gente fala que tem reposição. Então, nessa condição, de quantas maneiras diferentes podemos retirar dessa caixa? 2 bolinhas. Então, eu vou fazer 2 retiradas. Então, eu vou tirar uma bolinha, então eu tinha 5, né? E vou devolver. Então, na segunda vez que eu for tirar a segunda bolinha, vai ter 5 na caixa também. Então, fica 5 para a primeira opção e 5 para a segunda. Então, 5 vezes 5, 25. E se eu retirar 3 bolinhas? 1, 2, 3. Né, ó? Então, do mesmo jeito, vai ter devolução da bolinha. Então, é 5 na primeira, devolvo a bolinha. Tenho 5 para tirar a segunda e tenho 5 opções para tirar a terceira. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 opções. No trabalho, eu coloquei bolinhas de 0 a 9, tá? Então, vou ter 9 bolinhas na primeira retirada e na segunda retirada. Nem no caso da primeira, lá também. Na primeira eu não vou devolver, e na segunda eu vou devolver a bolinha, tá? Presta atenção que lá são 9 bolinhas, mas o raciocínio é o mesmo. A atividade 3, ela fala o seguinte: 7 pessoas formaram ao acaso uma fila indiana. Gente, fila indiana é um atrás do outro. Em quantas ordenações diferentes poderá ser formada a fila? Então, eu tenho 7 pessoas e as 7 pessoas vão formar a fila uma atrás da outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou 1, 7. Então, para ocupar a primeira posição na fila, quantas opções eu tenho? Então, 7 opções. Para ocupar a segunda posição, 6. Para a terceira, 5. Para a quarta, 4. Depois 3. Depois 2. Depois 1. Então, é só aplicar o princípio multiplicativo. Aí, fazer a continha, né? Ó, 7 vezes 6, 42, né? 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. 840 vezes 3, 2.520. 2.520 vezes 2, 5.040. 5.040 vezes 1, 5.040. Gente, eu quis colocar esse 5.040 porque teve gente que fez, acho que na calculadora, e colocou para mim na outra assim. Não pode, hein? Pelo amor de Deus, esqueceu do zero. Não pode, presta atenção. Na atividade 4, então ela fala o seguinte:
Com 4 pessoas, sendo 2 mulheres e 2 homens, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de A. Ser considerada a individualidade das pessoas. B. Ser considerado apenas o sexo das pessoas. Então, na A, quando a gente fala ser considerada a individualidade, é que são pessoas diferentes. Então, eu vou formar uma fila com 4 pessoas. Então, 1, 2, 3, 4. Do mesmo raciocínio. Para a primeira posição, 4 opções. Para a segunda opção, 3. Para a terceira, 2. E para a última, 1. Aí, vou fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Na letra B, ele fala assim, ser considerado apenas o sexo. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio lá do anagrama. Então, eu tenho 2 mulheres e 2 homens. Então, tá vendo? Tá repetindo o sexo. Então, eu tenho 4 pessoas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou ter que fazer aquela conta que a gente divide. Então, 2 mulheres. Então, 2 vezes 1 da mulher. Depois, 2 homens. 2 vezes 1 dos homens, que eu vou dividir. Então, aqui, lembra, eu posso cancelar um de cima com um de baixo. 2 de cima com 2 de baixo. Então, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Tá? A atividade 5 fala o seguinte. Um restaurante oferece no cardápio 3 tipos de carne, 2 tipos de massa, 5 tipos de saladas e 2 tipos de sobremesa. Uma pessoa vai se servir de uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa. Quantas escolhas distintas ela poderá fazer? Então, gente, é só multiplicar. Então, eu tenho 3 opções de carne, 2 opções de massa, 5 opções de salada e 2 tipos de sobremesa. Então, vou fazer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Tá? Só fazer isso. Assim como um teste, tá? Tem que fazer a continha e assinalar. A 6, eu vou explicar como que é. Ela fala assim, a placa de automóvel, ela é composta por 3 letras e 4 algarismos. Então, quantas possibilidades diferentes a gente tem para formar a placa de um carro? Então, vamos pensar. Quantas letras que a gente tem que podem ser usadas? Então, eu tenho 26 letras. E quantos algarismos? De 0 a 9. Então, eu tenho 10 algarismos. 26 letras e 10 algarismos. Aí, vamos pensar. A letra pode repetir numa placa? Sim ou não? Sim, pode repetir. E o algarismo pode repetir? Pode também. Então, aí vocês vão colocar as opções aqui das letras, quantas opções e quantas opções dos algarismos. É um teste também. Aí, na questão 7, os anagramas com letras repetidas. Então, o anagrama que eu coloquei aqui é da palavra pessoas. Então, pessoas tem 7 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, e tá repetindo os 3 S's. Então, a gente vai colocar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, que embaixo é a parte da letra que repete. Muita gente na atividade anterior colocou só 3 vezes 1. Gente, tem que pôr o 2, porque são 3 lugares, um para cada letra, tá? Então, é do mesmo jeito. Eu posso cancelar esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 2, esse 1 com esse 1. Aí, vou fazer a continha. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. Então, eu tenho 840 anagramas com a palavra pessoas. Tá joia? Essa tá bem fácil, hein, gente? Vamos fazer. Beijo!